Voltei. Então, bora... O segundo caso é o seguinte, como se fosse um modelo em um elétron atômico, né? Um elétron preso a alguma coisa. Né? Digamos, dá para extrapolar isso e entender o nosso dielétrico. Né? Vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas, por enquanto, vamos considerar isso como se fosse um oscilador, realmente um oscilador forçado amortecido. Né? Você vai entender. Aqui eu estou copiando isso aqui até lá a parte do dielétrico. Então, suponha que você tem sua carguinha, sua onda chegou, que está o campo elétrico, interagiu, né? Esse cara puxou seu elétron para o lado. Né? Seu campo está para cima, o elétron vai para baixo porque a carga dele é oposta. Né? E você vai ter uma força restauradora, um oscilador. E então esse cara oscilou e vai ter uma radiação. Essa é a situação. Então esse cara vai pegar, bagunçar o seu elétron. Só que agora esse elétron está preso, né? Então tem uma segunda força aqui atuando, que é a força que mantém ele preso. A oscilação não é só dada por causa do campo da onda eletromagnética, né? Também tem o termo aqui que está agarrado, e além disso é amortecido, né? E irradiou. Se você for pensar na situação que eu ilustrei ali, né? Esse amortecimento ele tem origem da própria radiação. Seria aquele nosso gama, pequenininho. Né? Aí fala, então, pelaquela lógica que eu falei do outro caso, né? Esse gama eu tenho que desprezar. Né? Porque por causa do Abraham Lloyd, esse cara é pequeno, lá já tem o termo pequeno. Sim, no final eu vou fazer isso. Né? Mas agora, vamos considerar que não fosse aquele modelinho que eu ilustrei, como se fosse um oscilador mesmo. Então a questão é assim, que a priori esse termo daqui, quando for aplicar naquele contexto, né, eu vou realmente desprezar. Mas por enquanto, suponha a situação, digamos, um sistema mais famoso. Né? Suponha que essa carga Q, a carguinha E aqui no caso, ele está preso a uma molinha, isso aqui é uma molinha mesmo, e é uma molinha que tem o termo de amortecimento. Né? Então aqui seria o sistema mecânico mesmo, seria isso. Então esse cara aqui não é a aproximação da radiação. É legal ele fazer o exercício assim, porque ele vai ficar bonito o resultado. Né? Essa aqui. Aí depois a gente bota nesse contexto que é, digamos, um elétron num átomo, numa molécula e tal, e fazer relação com o nosso dielétrico. Mas beleza. Então essa solução aqui para um oscilador amortecido forçado, né, isso a gente já viu. Né? Tá lá na semana 3, a gente fez aquele modelinho de elétrico. Então essa aqui é a solução. Eu já quero, não vou fazer de novo, qualquer coisa você olha lá. Esses termos aqui, as coisas não são tão relevantes, né? Esse daqui, essa amplitude é relevante. Então você vai precisar da aceleração, então você tem que derivar esse cara duas vezes. Então vai sair um ômega quadrado aqui, menos ômega quadrado. Então a aceleração saiu menos ômega quadrado e repetiu aqui. Então a gente precisa desse cara ao quadrado na média. Então pega esse cara aqui ao quadrado, vai ficar ômega quarta aqui, vai perder esse quadrado. A média de cosseno ao quadrado no tempo vai dar meio. Então tá aqui. Pronto, a gente já tem a seção de choque. Volta lá, tem aqui. Então basicamente a questão é o mesmo resultado, no sentido que aqui é um número, dada a onda, né, a frequência da onda, aqui é um número, essa amplitude, e a dependência que está nesse aqui do ângulo entre a aceleração e onde você está olhando. Né? Então toda aquela questão de polarizado, não polarizado, tudo aqui se repete. A partir daqui, esse pedaço aqui, eu chamo TH, né, do Thomson, é tudo a mesma coisa. Mas agora o que é interessante é que essa amplitude ela é modulada pela frequência da onda. Isso não tem no caso livre. Então, quanto maior a frequência da onda, aqui tem um ômega quarta, né? Esse cara daqui começa a variar. Na verdade, você tem que fazer um gráfico daqui dessa amplitude em termos de ômega. Então, só lembrando, então essa parte tudo é o mesmo, de polarizado, não polarizado, está tudo aqui mesmo. A questão é, vamos analisar essa função daqui, como função de ômega. Então você tem, se você calcular a seção de choque total, aqui é só para também ter um número, sumir com aquele ângulo, né? Deu aquela seção de choque total de Thomson, né? Mas tem essa questão da frequência. Né? Então aqui depende da frequência. Se você faz um gráfico disso daqui, basicamente você faz um gráfico dessa função daqui, né? Dado um ômega zero e dado um gama que eu inventei. Então esse cara tem um máximo, ele tem uma, que é o que seria a frequência de ressonância. E ele tem uma forma meio que, se você olha aqui perto da ressonância, de sino. Né? Faz assim. Eles chamam, na literatura a gente chama isso aqui de gráfico de sino.
Se você deriva aqui e faz igual a zero, a ressonância, essa frequência é o máximo, essa aqui faz. Bom, em geral, mesmo que o nosso sistema amortecido, né, sistema mecânico mesmo, esse amortecimento é pequeno, né, ele é pouco amortecido. Então, esse cara daqui basicamente é ômega zero, né, que corta, quer dizer assim, aproximadamente essa frequência de ressonância, ela é perto de ômega zero. Eventualmente, se você joga fora o gama, né, ela é exatamente em ômega zero. Né. Só que, por que eu não joguei o gama desde o começo a zero? Porque se você joga esse cara fora, a ressonância, ela aqui zero, né, ela diverge. Então, na verdade, não é o máximo, ele explode. Então, por isso que é para ficar mais bonito esse gama. Mas então essa aqui seria a sua situação. Então aqui realmente tem uma coisa bem legal, né, que é que essa associação de choque, se esse cara espalha mais ou espalha menos, tem relação com a onda, com a frequência da onda. Então, para uma mesma onda, ou melhor, para uma onda com a mesma amplitude, mesmo é zero, repare que não depende do zero. Né? Ele, quando esse cara está agarrado num oscilador, ele tem uma frequência, quando a sua frequência quando a sua onda externa ela é perto da frequência do oscilador, né, meio que esse cara sendo pequenininho, ele emite mais radiação do que, eu quero dizer assim, se você dá uma onda com uma frequência, melhor, agora você vai entender. Isso basicamente não faz grande diferença com relação ao caso livre, só muda essa constante que está na frente. Né? Então se jogar uma onda vermelha, beleza, vai dar basicamente o mesmo espalhamento do se esse cara estiver solto, né? Mais na direção da onda, menos aqui e por aí vai. Né? Mas aí você fez experimento com uma onda vermelha, agora você faz o mesmo experimento com uma onda azul. Né? A frequência da onda azul é diferente. Né? Então, se for que o vermelho está aqui, o azul está aqui, então você tem o mesmo resultado, mas em todo ângulo você tem mais energia saindo. Né? Então ele espalha mais. Então a sensação de choque daqui é maior. Então ele espalha mais porque ele está pegando mais da energia que está vindo incidente. Né? Então ele está pegando uma área maior. Ele está interagindo numa situação maior. Né? Se for maior ainda, a frequência vai ficando maior até uma hora que chega num pico. Né? E depois começa a diminuir. Então essa aqui é a questão bacana do fato quando você compara ondas de frequência diferentes, né? Se espalha mais ou espalha menos. E agora, dito isso, vamos aplicar isso na situação física, né? Voltar para aquele nosso elétron agarradinho lá no átomo, na molécula, e ver o espalhamento dele direitinho. Isso é bem famoso e tem nome. Né? Bora lá. E esse é o espalhamento Rayleigh. Né? Então, é a origem do nome do homem. Então, a questão aqui, vamos voltar para, digamos, o nosso modelinho. Exatamente o modelinho de elétrico, né? Mas o modelinho daquele nosso sistema de um elétron agarrado, temos um átomo e por aí vai. E uma rede disso, né, seria o nosso dielétrico. Mas aqui exatamente não é a rede. Né? Mas ok, a questão é, o que você viu até já fez na sua lista? Né? A gente fez o modelinho como se fosse do hidrogênio, calculou aquela frequência de a sua frequência típica lá do oscilador, e esse cara dá na ultravioleta. Então, na verdade, todo visível ele está bem abaixo da frequência de ressonância. Então, se você volta lá, você, nesse seu gráfico aqui é ressonância perto do cara, você está bem abaixo. Então, todo visível está para cá. O visível é só uma faixinha aqui da luz, né? Então, aqui menor frequência, né? Aqui maior frequência, aqui perto do vermelho, aqui azul-violeta. Essa aqui seria a sua situação. Então, na verdade, eu quero analisar só esse pedaço aqui. Nesse pedaço, você pode aproximar. Isso que chama de Rayleigh é pegar aquele nosso resultado e aproximar nessa região. Então, esse é aquele nosso resultado lá. Para como você está muito longe da ressonância, aí agora você tem que usar o fato que aquele gama é aquele nosso gama mesmo que vem da radiação. Então, esse cara aqui é pequenininho. Então, você pode jogar esse cara fora, até porque você está longe da ressonância. Esse daqui é muito maior que esse, você pode jogar esse cara fora também.
Então aqui ficou ômega 0 quadrado ao quadrado, então aqui ficou ômega 0 a quarta, e aqui ômega quadrado. Então a seção de choque total fica assim. Então quando você olha essa área, a área que interage está jogando luz de várias frequências, né? Então quanto maior a frequência, maior a área, isso dentro do visível, né? Então aumenta a área, então ali tem mais energia ali que é espalhada. Então esse que é interessante, né? Então esse Rayleigh, ele tem esse fator, né? É o ômega quarto da frequência da onda incidente. E por que esse cara aqui é sensacional? Né? Porque se você compara a frequência alta e baixa, esse fator aqui, a quarta, né? Ele é da ordem de 10. Esqueci quanto é que dá. Esqueci, mas é bem da ordem de... Não chega a 10, mas é bem perto da ordem de 10. Da frequência, pega na tabela da internet, faz essa conta. Né? Então eu quero dizer assim, essa seção de choque do vermelho perto do azul é 10 vezes maior. Né? Então espalha muito mais, né, para frequência maior. E daí? E daí, vamos pegar o nosso modelinho aqui. Suponha que o Sol está emitindo lá sua radiação com várias frequências, todas as frequências aqui. Então, digamos, uma luzinha branca. Essa luzinha branca chegou perto. A questão é que essa luz aqui tem várias frequências. Na região interna, o que eu quero falar na verdade é a região externa, né? Apesar da minha figurinha não estar bem assim. Na região interna, aqui nosso modelo dielétrico funciona mesmo, e no final das contas o que a gente viu no modelo dielétrico? Você está longe da ressonância, no modelo dielétrico, o feixe, essa onda eletromagnética vai se propagar um feixe. Né? Então ela vai andar, digamos, em linha reta, e o que vai mudar é que cada frequenciazinha vai vir com uma velocidade diferente, né? A velocidade da luz muda com a frequência, né? Mas basicamente é isso. Então ali seria, digamos, onde é um meio mesmo, essa parte não é tão interessante. Mas assim, na região mais externa da atmosfera, aquele nosso modelinho, digamos, uma molécula, um átomo, alguma coisa assim, com o eletrônio preso, né, e o cara sacudiu, e tem essa radiação Rayleigh, ela atua mesmo, porque, digamos assim, cada átomo desse, uma molécula, eles estão separados. Então é como se fosse cada evento separado. Então funciona para um, funciona para outro, não meio. Né? Então exatamente calculou lá, um oscilador, um elétron oscilando e irradiando. Então na região externa, o que aconteceu? Chegou esse cara, você tem, lembra que a gente viu, basicamente ele irradia na direção do campo, né? Um pouquinho nos ângulos abertos, aqui praticamente nada, né? Aqui nada, e por aí vai. Só que, digamos, então o vermelho, e todos no final seguem a mesma lógica, né? Ele vai espalhar nada aqui, pouco para cá, né? E bastante para cá. Então parte volta, parte passa. Só que o vermelho, ele da energia que vem do vermelho, ele espalha pouco. Então quando você abre o ângulo, é pouco de muito pouco de pouco. Então é praticamente nada. Então basicamente o vermelho não tem muito espalhamento, no sentido de que ele não vai para outra direção. Já o azul, como é 10 vezes maior a seção de choque, eventualmente a maior parte realmente passa direto. Um pouco do azul passa por um ângulo entorta, né? Só que é mais ou menos tipo uma difração, né? O que entorta mais para a frequência maior. Então esse cara entorta mais, só que como tem mais, ele espalha com mais energia espalhada, então esse que entorta mais ainda é relevante, né? Então é por isso que eu estou botando aqui esse cara meio tortinho. Aí então o vermelho espalhou pouco e está indireto. Esse azul, ele espalhou, nessa primeira aqui, ele acertou uma molécula lá. Aí aqui ele acertou, então ele espalhou para cá. Esse azul acertou outra molécula. Aí ele espalhou torto de novo. E depois ele espalhou torto de novo. Aí ele chegou aqui na atmosfera mais densa, né? Aí vem aqui em linha reta. Os outros também acontecem, digamos, a mesma coisa, só que menos. Né? Uma quantidade menor de energia, porque a seção de choque aqui é maior. A ideia, né? O elétron está aqui, a seção é bem maior. Então toda essa energia que está aqui, ela sofre isso. Né? No vermelho a seção de choque é pequena. Então só o cara que passa ali pertinho que sofre esse tipo de situação. Então aconteceu quando você está aqui perto, você tem luz da parte do espectro maior vindo de toda direção, né, em maior intensidade. Né. Então é por isso que o céu é azul. Né. Essa aqui é o espalhamento Rayleigh
Então, quando isso acontece na superfície, na atmosfera superior, depois entrou, basicamente vem aqui em linha reta, e você tem aqui o céu azul. Bonitinho, né, a explicação. Eu não lembro por que então, mas qual é a maior frequência do visível? O violeta, né? Roxo, também, sei lá, roxo e violeta. Né? Agora, por que o céu é tão na violeta? A questão é que realmente espalha mais, mas a questão é que o violeta é muito na ponta, essa explicação. Primeiro que o Sol emite menos violeta do que azul, porque ele está na caída. Isso, a gente pode discutir até distribuição de corpo negro, eu não botei aqui, né? A gente pode até discutir isso na aula 5. Né? Eu acho legal. Para falar de cor da estrela, porque o Sol é branco, né? Não é exatamente não é amarelo, é branco. Mas a questão é assim, que o violeta ele é muito no canto do espectro visível, então basicamente você não enxerga o violeta. Você acha que enxerga o violeta? Geralmente o que a gente desenha como, associa como roxo e tal, violeta, é uma combinação de outras cores, eu não sei quais cores. Né? Então ele não é violeta porque a gente enxerga pouco de violeta. Então a gente enxerga bem mais azul. Então a gente vê melhor o azul. Então essa brincadeirinha aqui. Pô, bacana. Vale um joinha seu, não vale? Não se esqueça de dar o seu joinha aí embaixo, ajuda muito a gente porque o vídeo é melhor distribuído, mais pessoas recebem esse vídeo e ele vai ganhar mais views. E outra, obviamente, a situação explica outra coisa, que é o crepúsculo e o amanhecer, né? Aqui temos para que a vida às vezes não é fácil quando você é jovem, né? Mas depois, ó, as coisas podem melhorar. Aqui, né? Então, deixando aqui a brincadeira de lado, vamos supor a mesma situação, só que agora o sol está se pondo, né? Ou amanhecendo. Então o sol está ali no horizonte. A questão é, ele, digamos, você está a situação, aqui o desenho não faz sentido, né? Mas digamos assim, ele está aqui perto do horizonte. Então está chegando aqui feixe de luz. A questão é, a parte, realmente, na superfície, na atmosfera superior vai acontecer a mesma coisa. A maior parte que eles vão se espalhar, né? Só que a questão agora, assim, a maior frequência, ele espalha, então vai para os lados. Né? Só que se esse cara, você só está vendo, o Sol está nessa direção aqui, né? lá no infinito, né? Então se ele tá quase lá se pondo ou amanhecendo. Então se esse feixe aqui, ele espalha um pouquinho, na superfície aqui na atmosfera superior, ele vai chegar aqui torto, e não vai chegar em você. Né? Agora, o cara que espalha pouco, então o cara que espalha pouco é o cara que tem baixa frequência. Então esse daqui vai acertar a atmosfera superior. Né? Então vai bater na nuvem, a nuvem vai refletir, então vai chegar até em você, no final disso aqui. Então que onda aqui vai chegar até você? Vai chegar o vermelho, né? Que agora é o contrário, é o cara que bateu pouco. É por isso que quando você olha o sol se pondo ou amanhecendo, você vê o céu avermelhado. Né? Você vê as nuvens assim, vermelhas e tal. Essa situação é o mesmo Rayleigh, né? É a mesma origem. Beleza, galerinha? Então esse foi o nosso vídeo de, sei lá, de gigantesco, dividido em algumas partes. Mas bonitão. Mas basicamente todas as aplicações que eu queria falar do Larmor estão aqui. Né? Os outros vídeos são outras coisas que a gente discute. Valeu, pessoal. Abração aí. Até a próxima. Valeu e fui. Por que o céu é azul? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro.